tudo bem? Eu sou a Cris do Estúdio Brigitte, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte, e hoje eu vou fazer uma aquarela para homenagear a primavera de 2017. Esse é o pincel que eu vou usar, um pincel típico para folhas, mas você pode usar qualquer pincel redondo, 2 recipientes com água limpa, toalha, a minha caixa de aquarela que eu deixei lá no blog, é só você visitar o blog do estúdio que você vai ver quais são as cores que eu tenho na minha caixa. Hoje eu vou usar esse papelão cinza ou papelão Paraná. Vou prender minha folha. Essa folha tem gramatura 250. É a mesma gramatura que eu estou usando nos sketchbooks que estão à venda lá na loja do estúdio. E vou passar uma fita crepe nela. Esse vídeo tem quase 27 minutos. E eu demorei ao todo para fazer essa pintura, eu demorei cerca de 25, 30 minutos no máximo. É claro que algumas partes do vídeo eu acelerei, principalmente agora no começo, mas a parte da pintura eu procurei manter tempo real. Então você não vai ver o vídeo acelerado, ok? Então é só para avisar que esse vídeo não está acelerado. Aqui eu prendo a minha fita crepe. Se você não quiser escutar a narração, você tem a opção de colocar o vídeo mudo aí embaixo, né? No botão de volume, ok? E de vez em quando eu falo nos vídeos, porque as pessoas pedem que eu fale, principalmente quando é pintura. E algumas pinturas eu gosto de fazer, só colocar a música, mas tem gente me pedindo, Cris, fala aí que cores você usa, por que você está mexendo no pincel desse jeito, mexendo do outro. Então vamos lá, eu só usei o pincel que eu mostrei no começo, e ele é um pincel que também se chama língua de gato. Então se você for procurar esse pincel, esse é o nome mais popular dele, é língua de gato. E eu não vou desenhar dessa vez. Essa cor que eu estou passando aí é a Quinacridone Rose, mas eu vou deixar a lista das cores todas lá no blog, tá? É só você clicar aqui embaixo na descrição do vídeo que você vai ver o papel que eu usei, as cores que eu usei, o pincel, o nome do pincel direitinho. E eu vou fazer algumas flores, tentar fazer umas rosas, que não precisam ser cor de rosa, né? Mas assim, uma coisa bem solta, nada acadêmico, né? Eu tenho uma formação natural acadêmica, né? Muito clássica. Então, de vez em quando, eu tenho que fazer esse tipo assim de trabalho para poder soltar um pouquinho, porque quando eu me dou conta, eu estou pintando exatamente como a coisa é em si, como as flores são, como os animais são, as paisagens. E fazer esse tipo de trabalho que eu estou fazendo hoje é bem legal. Veja que o pincel língua de gato, como ele é assim, pontudinho, ou seja, se você maltratar o seu pincel e ele perder a ponta, já era, né? Mas essa pontinha ajuda nos pequenos detalhes, naqueles bem fininhos, ó, como eu estou fazendo agora. Eu fiz uma aguada, ou seja, eu peguei a tinta aquarela e botei uma boa quantidade de água. Eu fiz uma boa quantidade de tinta também, porque um dos erros de quem faz aquarela, de iniciantes, né, é fazer pouca tinta. Então, às vezes, quando a gente dá a falta de sorte ou calcula mal e faz pouca tinta e depois precisa fazer mais tinta, nem sempre a gente consegue atingir aquela tonalidade. E aí a pintura fica diferente. Então, aqui eu já fiz as tintas, para não perder muito tempo no vídeo, né, para não alongar mais ainda. Então eu fiz uma boa quantidade de aguadas, e aí eu fiz uma aguada bem fraquinha, foi quando eu comecei a fazer essa pintura, e aí eu vou colocando aguadas mais fortes, ou seja, com mais pigmento, com mais tinta, para fazer as partes escuras da rosa. E a parte escura da rosa é onde as pétalas ficam mais para dentro, né? Que é onde a luz não consegue entrar, então a gente olha para a rosa e vê que ela é mais escura nas partes de dentro. Também tentei deixar a parte branca do papel, né, sem pintar, porque esse também é um problema. Às vezes a pessoa pinta tudo, né, pinta a parte branca, pinta tudo, e quando vai ver
tem que ficar passando guache branco, né, para recuperar o branco. Então depende muito da pintura que a gente vai fazer. Algumas pinturas minhas eu realmente cubro o branco todo, porque o objetivo é outro, né? Mas nessa daqui não, nessa daqui eu estou fazendo questão de deixar o papel. Olha, tá vendo? Agora é uma aguada. E aí quando eu achato o pincel, a tinta fica mais clara, viu? Acabei de fazer isso. E agora, quando eu coloco ele mais aqui, ó, quando eu achato, ela clareia. Quando eu coloco mais em pé, a tinta vai para a ponta do pincel e fica mais forte. O pigmento fica mais forte. Esse Quinacridone Rose é uma cor bem bonita, ó, tá vendo? Eu estou usando a pontinha do pincel, que é onde tem maior concentração de tinta, para fazer os detalhes. Ó, achato. Esse aqui eu já tinha mais quantidade de tinta no pincel, por isso que está mais escuro. Aqui eu quero fazer como se a rosa tivesse quase assim de ladinho, né? E aqui eu estou botando essas partes escuras porque no fundo da rosa também é escuro, né? Que não bate a luz ali. E aí eu vou acrescentando, sinceramente, no sentimento. Eu não estou usando nenhum modelo para isso, eu não olhei fotografia nenhuma, imagem nenhuma na internet, não comprei flores para fazer. Também é muito legal quando a gente compra flores, coloca na frente e começa a pintar olhando para as flores, mas eu não fiz isso não. Tá fluindo simplesmente, porque eu quero fazer flores sem compromisso. Essa tinta que eu vou usar agora, ela está na minha caixa, ela é uma tinta interessante, ela é chamada de Madder Lake Deep. É como se fosse uma laca. E ela é um vermelho como se fosse um alizarim. É bem interessante essa cor. E no meio, vejam que em todas as flores, no meio, eu coloco a tinta quase pura. Só coloco água o suficiente para poder pegar a tinta, né? Que é onde fica a parte mais forte, mais concentrada de cor dentro da flor. Então, estou usando meu Madder Lake Deep. É uma cor que eu gostei, é uma cor nova, comprei outro dia. Essa eu comprei mesmo, não ganhei. E aí eu pego novamente a pontinha do pincel, ó, quando eu quero escurecer. E quando a gente faz esse tipo de trabalho, aliás, aquarela toda em si, às vezes a gente tem dificuldade para saber quando parar, né? Porque quando a gente coloca muitas camadas de tinta, a gente acaba perdendo a transparência da cor. Então, em vez de ficar uma aquarela, vira um guache, né? O guache, ele não tem essa qualidade da transparência da aquarela. Então, às vezes na aquarela a gente se perde, né? Aqui o que eu faço é o seguinte, eu gosto das linhas, embora seja uma flor mais... não seja acadêmica, não seja clássica, eu não gosto das linhas muito jogadas, né? Então, eu dou uma melhorada com a ponta do pincel, para que não fiquem assim, rombudas, onduladas de modo feio, né? Essa cor é bem diferente do Quinacridone Rose. O Quinacridone Rose que eu tenho, ele é muito parecido com o Cherry Red da Sakura. Muito, muito. Então, quem tiver aí uma caixa da Sakura e tiver a Cherry Red, é muito parecido. A Cherry Red é um pouquinho mais escura. E agora eu vou fazer uma Purple Blue. Essa Purple Blue também é uma tinta da Sakura. Na verdade, a Sakura, mas é a Sakura avulsa, né? Eu não tenho essa tinta na minha caixa, não. Aqui eu deito novamente, né? Achato um pouquinho o pincel. Isso não estraga o pincel. E eu coloquei essa lilás aí só para não ficar variando. Eu ia quase colocar uma amarela. Eu acho que amarelo também ia ficar legal e eu gosto de amarelo. Mas resolvi não sair muito do vermelho,
do vermelho puxando para o violeta. Ó, tá vendo? Ali eu dou uma consertadinha, porque o meu lado clássico me chama e diz assim, Cris, dá uma consertada ali. Mas eu tenho que melhorar isso em mim, né? Tem que fazer coisas assim, mais despretensiosas, na verdade. Esse é o tipo de pintura que você pode tentar fazer aí. Não é uma pintura difícil e é uma pintura que faz assim, boa vista, né? A gente olha e gosta. E eu acho que você vai gostar também. Ela incentiva bastante quem está começando a aquarela a gostar de aquarela, né? A querer fazer. Porque não é difícil fazer isso. E se você não tem esse pincel, pode pegar um pincel redondo próprio para aquarela, e pincel que seja pontudo, né? Que você consegue fazer sim. Aqui eu estou aplicando um pouco de tinta, não muito concentrada, mas também não muito aguada, apenas para fazer sombra nessa primeira rosa que eu fiz, porque senão as pétalas iam ficar muito iguais. E vejam que eu estou deixando o branco também. Aqui a gente dá uma reforçadinha, porque depois que a aquarela seca, como o papel absorve, ela tende a ficar mais clara. E como está muito calor hoje aqui no Rio de Janeiro, a tinta, né, a água, está secando rapidamente. E agora eu vou fazer os caules. Esse verde aí é o olive green, ou seja, verde oliva. E eu vou usar para fazer todos os caules, o esboço deles. E também vou usar o phthalo green.
As folhas eu faço do mesmo jeito que eu fiz as pétalas. Eu começo com a ponta do pincel em pé e vou baixando o pincel para achatar. Também trabalho com ele de lado, mas é praticamente são os mesmos movimentos que eu fiz nas folhas. Eu vou fazer nas flores, eu vou fazer nas folhas também. E só completando, só adicionando, aqui eu trabalhei com olive green, phthalo green e o leaf green, que ele é mais claro, o verde folha também. E aí depois, nas folhas, eu gosto de acrescentar toques das próprias cores das rosas. Então, as minhas folhas depois, elas vão ter um pouquinho de violeta, mas é um pingo mesmo. Um pouquinho de Quinacridone Rose e um pouquinho de Madder Lake Deep. No final de tudo, eu pego sépia, que é um marrom mais escuro, e coloco em uma parte bem lateralzinha desses caules aí, só para dar um escuro, para contrastar. Mudando de assunto aqui, você já se preparou para o Inktober 2017? Já viu o vídeo do Inktober que eu fiz? Convidando todo mundo, e aí, vamos fazer? Olha, vai ser uma maratona, fazer 30 já fiz o primeiro, né? Então, 30 dias seguidos de desenho é puxado. Mas eu vou tentar fazer sim. Eu realmente não faço 30 dias seguidos de desenho, porque intercala com pintura, intercala com outros trabalhos. Mas é um ótimo exercício. Então, se você aí pretende fazer o Inktober, mesmo que você não consiga fazer os 30 dias seguidos, né? Faça alguns dias aí, quando você puder. E se você tiver Instagram, siga o Estúdio Bridget lá no Instagram. E no Inktober, marca o estúdio também. É só colocar a hashtag Estúdio Bridget, que eu vou lá dar uma olhada. Uma coisa que essa pintura também tem é o seguinte: eu comecei a pintar as folhas embaixo e não observei que o papel não cabia todo na tela do vídeo, né? Então, algumas folhas embaixo você não vai conseguir ver porque eu já pintei, então não aparece. Mas daqui a pouco eu vou me ligar, acordar para o mundo, né? E perceber que o meu papel, que o vídeo não consegue pegar tudo. Esse vídeo eu faço assim: primeiro eu faço a minha pintura e depois eu coloco a voz em cima. É por isso que às vezes eu não percebo, que eu fico concentrada fazendo a pintura, então não percebo que não está gravando no lugar que eu quero. Ó, tá vendo? Aí o pincel vai para baixo, você não consegue ver nada. Mas daqui a pouco melhora, porque eu vou chegar a pintura para cima. Aí, já comecei a acordar para o mundo, viu? Hoje também eu resolvi fazer essa pintura em tempo real, porque as pessoas me perguntam: Cris, quanto tempo você levou para fazer essa pintura, aquela outra? Porque você acelera os vídeos, então eu não sei. Se eu fizer parecido, eu não sei se eu estou demorando muito, ou se eu estou fazendo rápido. Então, essa pintura, como é uma pintura rápida, eu consigo deixar em tempo real. Claro que algumas partes lá no começo do vídeo eu tive que acelerar, né? Porque senão esse vídeo aqui ia demorar mais, não pela pintura em si, mas pelo preparo, né? Pegar as tintas, misturar, então isso aí já eu fiz previamente. E algumas pequenas partes lá na frente eu acelerei um pouquinho, mas não acelerei a pintura, tá? Então ela ainda está molhada, eu estou trabalhando tudo no molhado, está secando
conforme o calor do dia de hoje. Tanto que quando eu coloco agora ali, ó, eu vou colocar o sépia, e ele não pega direito, porque a folha ainda está molhada, especialmente ali, ó, tá vendo? Quando chegou perto do caule, a tinta vai abrindo, porque ainda não deu tempo de secar. Ali também, ó, nem pegou, eu passei de fininho, nem pegou. Essa daí já está mais seca. Agora sim eu venho com sépia, porque eu sempre sou favorável ao escuro, né? Eu acho que o escuro, até o preto, eu uso muito preto nas minhas pinturas. Eu acho que eles dão um contraste, né? Porque se for tudo claro, não tem aquele impacto, né? Então aqui eu coloquei o sépia, que é um marrom escuro, para não ficar tão suave. Eu acho que eu não sou uma pessoa suave. Por isso eu tenho que usar essas coisas assim mais fortes. E já está chegando o momento de acabar. Ou seja, se eu não tomar cuidado, eu acabo colocando essas folhas, principalmente, verdadeiras, né? Assim, com ar de verdade. Então, eu já estou reparando isso. Eu lembro que quando eu comecei a pintar, no meio dessas folhagens aí, eu pensei, tá na hora de parar. Bom, espero que você esteja gostando. É um vídeo diferente, né? Porque eu consegui fazer em tempo real, porque é um vídeo, uma pintura boa de fazer, não demora muito. Aqui eu molhei o meu pincel naquela água, né, que eu falei lá no começo, que eu fiz bastante tinta. E eu tô batendo no pincel e aí ficam essas pintinhas, né? Eu botei nas cores mesmo, Quinacridone Rose, Madder, violeta também, que é o Purple Red que eu usei, não, Purple Blue, usei Purple Blue. E também vou botar no fundo da pintura, assim, como se fosse terrinha, né? Vou colocar verde, que é o que eu estou fazendo agora, e não está aparecendo muito, ó. Um pouquinho de verde ali também. E um pouquinho do sépia. E essas pintinhas aí é um recurso que às vezes a gente usa para não ficar aquilo chapado no branco, né? Aquela folha enorme, branca, com a pintura no meio. Aqui eu estou colocando azul não, turquesa. Eu usei o turquesa, porque eu também usei turquesa na flor. Embora não tenha usado turquesa na flor, não, eu usei turquesa na folha, nessa folhinha aí. Embora eu não tenha usado turquesa nas flores. E fica assim, ó. O certo agora é esperar secar, porque senão o papel pode ondular um pouquinho, né? Mas como eu preciso tirar umas fotos, eu vou tirar a fita crepe e depois eu vou colocar novamente a fita crepe. Eu só vou tirar para realmente poder bater as fotos. E depois eu vou colocar a fita crepe, vou esperar secar e tá pronta a minha pintura para ir para a moldura. Bem legal. Vou assinar também, que eu ainda não assinei.
Mas eu vou esperar que essas pintinhas sequem, porque senão acabo assinando em cima de alguma pintinha. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Inscreva-se no Estúdio Brigitte, no Facebook e também no Instagram. E se você gostou, deixa esse comentário. E um negócio legal, a gente está chegando aos 10 mil inscritos. O que será que vai ter, hein? O que vocês acham que vai ter? Fácil de saber, né? É isso aí, gente. Mais à frente a gente vê o que vai acontecer quando a gente tiver 10 mil inscritos. Obrigada por assistir. Beijo. Tchau, tchau.